Oi, sou eu aqui de novo. Pois é, o meu vídeo anterior foi censurado. Ele foi acusado de discurso de ódio. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou reupar ele, só que eu não vou mais me pronunciar. Eu vou deixar com que as pessoas tirem suas próprias conclusões. A gente sabe que aqui no universo das cartas Pokémon, as cartas elas tiveram um grande aumento no valor delas, né, de mercado, né, o valor que as cartas têm no mercado. E a gente sabe que para completar uma coleção, a gente precisa ter todas as cartas da coleção. E a maioria dessas cartas, elas vêm no booster, são as cartas comuns, etc. Porém, tem uma bela quantidade de cartas ultra raras que a gente quase nunca vê. Quase nunca. E essas cartas são as cartas mais caras, né, são as cartas que raramente saem. Se você compra no Japão, por exemplo, é muito fácil tirar essas cartas, mas aqui no Brasil é um pouco difícil. Por que será? Qual que é o problema? Você que é trabalhador que nem eu, sou o mês inteiro para conseguir aquele salário na moeda local que é o real, né? Uma moeda completamente desvalorizada, sem poder de compra no país, e você investe em comprar os seus produtos Pokémon. Você investe em comprar suas cartinhas para os seus filhos, que às vezes enche o saco o mês inteiro para que o pai consiga comprar pelo menos um booster, como era na minha infância, né? Eu enchi o saco do meu pai para ele ter condição de comprar pelo menos um booster, um pacotinho para mim. Então eu imagino o quanto vocês devem investir, o quanto deve ser suado para investir dinheiro num produto que vocês gostam, tem paixão ou o filho de vocês tem. E os produtos eles são muito caros, eles têm um preço completamente desproporcional ao que é possível comprar. Olha o valor que os produtos estão hoje em dia, são produtos aí de R$300, tem lançamentos aí de produtos de R$1.200, sendo que o salário mínimo no país é isso, é um absurdo. Se você coloca esse valor nos Estados Unidos, por exemplo, num produto, o valor do salário mínimo, os americanos nunca vão comprar. Olha o valor do salário mínimo nos Estados Unidos, por exemplo, mensal. E olha o valor do mesmo produto que tem no Brasil. Fazendo uns cálculos bem rápidos, a gente consegue perceber que um americano, ele precisa trabalhar um mês para ganhar um salário mínimo, e ele consegue comprar 12 desse produto, que é o Charizard Ultra Premium Collection. Já o brasileiro, ele precisa trabalhar um mês inteiro para comprar apenas um produto desse. Enquanto o americano compra 12, o brasileiro compra um. E isso sem mencionar o fato de que nos boosters do americano vem 10 cartas e nos boosters brasileiros vem apenas 6 cartas, quase metade. Ou seja, o americano está praticamente comprando 24 caixas enquanto a gente compra uma. Ainda por cima, para não vir quase nada de cartas ultra raras, que seriam as cartas que você poderia vender depois para poder recuperar parte do seu investimento. Onde foram parar essas cartas? Cadê essas cartas? Por que elas não vêm nos produtos? Essas cartas aí, elas podem estar sendo desviadas da fábrica. Para a gente começar a entender essa história, a gente precisa saber de que a Pokémon Company, ela é uma empresa multinacional, da qual ela imprime as cartas, né? As cartas Pokémon nos Estados Unidos da América. E lá ela é responsável pela produção e distribuição dos produtos que vendem as cartas. O que já não é a mesma coisa no Brasil. No Brasil nós temos uma empresa nacional que tem os direitos de produzir em nome da Pokémon Company. Então a empresa deve seguir os mesmos padrões de qualidade, entrega que a Pokémon Company exige, padroniza através dos seus métodos aí de produção. Recentemente eu fiquei sabendo aí de que a própria Pokémon Company está apurando responsabilidade sobre pessoas que trabalham na fábrica, né? E que talvez estejam aí relacionadas com um fato curioso que aconteceu em 2021, onde sumiram aí muitas cartas de golpe fusão, né? As cartas ultra raras não vinham porque nos Estados Unidos, tá? Porque elas eram roubadas na fábrica, né? A gente tem até uma matéria aqui no site da Pokébit. Funcionários em dificuldades pegavam algumas cartas da linha de produção e as vendiam no mercado negro, na esperança de lucrar com a crescente popularidade do TCG. Às vezes os ladrões até roubavam dos centros de distribuição. E a gente tem uma foto aqui bem curiosa, né? Uma foto aí que mostra pessoas aí separando pilhas e pilhas aí. A gente consegue ver que são cartas aqui ó, do Inteleon VMAX, cartas do Mil VMAX, do Gengar VMAX. E aí muitas pessoas aí reclamaram nos Estados Unidos, né? Pessoas que eu conheço também, que o loot das cartas, especial nessa coleção, era muito ruim. Aqui a gente consegue ver umas imagens como que as cartas são cortadas na fábrica e também como elas são armazenadas nessas caixas. E essas caixas são muito parecidas com as caixas que aparecem na foto dessas pessoas que estavam com as cartas. Inclusive, esse youtuber fez um vídeo falando sobre essa denúncia em específico.
Eu vou traduzir para vocês. Cada uma dessas cartas do 1000 VMAX Rainbow, elas são potencialmente cartas roubadas da fábrica de impressão da Pokémon Company. Essa foto com essa quantidade bizarra de cartas ultra raras, que estavam tentando vender em uma loja no Texas. Parece que eles estavam tentando vender todas essas cartas por uns valores entre 200 mil dólares e $1 milhão. E essa pessoa estava tentando vender todas essas cartas do Espion. Por essas cartas ser tão raras e tão difíceis de tirar e essa quantidade tão absurda de uma pessoa só ter, todo mundo começou a acreditar que essas cartas só poderiam ter sido desviadas da fábrica de impressão dessas cartas da Pokémon Company. Eu também vi esse vídeo de um TikToker brasileiro que fala sobre o mesmo assunto. Essa imagem que vocês estão vendo aqui é a denúncia de um dos maiores escândalos envolvendo Pokémon que a gente vai ver, eu espero que em muito tempo. Em 2021, nos Estados Unidos, 2 coleções de Pokémon TCG estavam com cada vez menos cartas raras. As cartas que todo mundo abre pacotinho pra encontrar, sabe, as bonitas? Então, não tava aparecendo. E ontem uma loja muito grande dos Estados Unidos fez uma denúncia que um funcionário da fábrica de Pokémon TCG lá nos Estados Unidos tentou vender pra eles tudo isso aqui de carta ultra rara. O cara real desviou tudo isso aqui. E vocês devem pensar, nossa, mas é só cartinha de Pokémon, cara, não tem nada demais. Ah, enfim, acontece, erro na fábrica. Gente, pra vocês terem noção, uma carta ultra rara de uma dessas coleções que foram desviadas tá sendo vendida por $636 cada. E essa informação é de 2021, só tá saindo agora porque a Pokémon Company pediu sigilo. Eles sabem o quão grande é isso. Que bom que quem trabalha com isso aqui no Brasil, eles nunca tiveram nenhum escândalo. Por que o loot das cartas brasileiras de cartas ultra raras são tão péssimos? Por que é tão difícil tirar uma carta ultra rara? Por que é tão difícil completar uma coleção aqui no Brasil? Será que existe alguém que trabalha ou esteja relacionado a essa empresa, está fazendo a mesma coisa no Brasil? Vocês sabem aí que eu já abri vídeos aí na Bazar de Bagdá com 200 booster box de certas coleções, Céus em Evolução, por exemplo, e não era possível completar a coleção, tirar pelo menos uma carta de todas, de cada uma de todas. Não, a gente não tirou, faltava pelo menos umas 10 ou 15, só que chegou até mim recentemente esse vídeo. Aí, tirei do saquinho também. E se vocês notarem aí no vídeo, a pessoa que tá aí, ela tá com pelo menos uns 40 ou 50 Arceus dourados. Essa aqui, ó, tem 30 dela, cadê? Essa aqui que eu tirei. Será que essa pessoa do vídeo tem alguma relação com a fábrica que imprime as cartas ou com a empresa que vende as cartas? Será que essa pessoa tem acesso a isso? Essa é a dúvida que a gente tem. A gente queria saber quem que é essa pessoa desse vídeo, como é que ela conseguiu ter tantas cartas assim, da mesma carta ultra rara, gold, com plástico. E reparem que o Arceus tá em português. Ou seja, essa carta só pode ter sido impressa aqui no Brasil. Tá vendo isso aqui? Tem 40, ó. As cartas que a gente consegue ver nesse vídeo são as cartas mais caras da última coleção Realeza Absoluta, né? São cartas aí de valores de R$300, R$400. E o que mais me espanta é que nesse vídeo, essa pessoa ela tem pilhas de cartas. Parece que são 40 cartas por saquinho. E são tipo 40 da mesma carta. E se você pega o site da Liga Pokémon, que é o site que junta todas as lojas da América Latina, a gente somando todas as cartas de todas as lojas, não dá nenhum desses saquinhos de plástico aí que contém 40 cartas. É estranho, né? É bem estranho. Agora me fala que colecionador que tem isso. Você não tá negociando com o moleque não, pô. Esse é o ponto crucial que tá circulando nos grupos de WhatsApp. Ninguém aqui está acusando a empresa, ou a fábrica, ou ninguém, porque a gente nem sabe quem que é essa pessoa. Será que alguém está lucrando enquanto todos os compradores e colecionadores do Brasil estão se descapitalizando, apostando em um produto que pode não estar sendo distribuído de uma forma justa? Tirei aqui de um pacotinho tudo, ó. Véi, mas tu é chato, hein, cara? Pariu. Vê logo 10, você queria ver 5, então vê 10. Essa empresa ela trabalha baseada em um manual de ética. Foi assinado pela própria CEO dessa empresa. E nesse manual de ética existem vários pontos que não são aplicados nas práticas dessa empresa. Vocês sabiam que os lojistas e revendedores vivem uma briga de galos, desesperados para obterem uma fatia de produto para vender? E que existem lojistas e distribuidores que são privilegiados pela companhia, recebendo fatias maiores desses produtos, prejudicando outros lojistas que nada podem fazer? E sabiam que está no manual de ética dessa empresa que eles deveriam distribuir os produtos de forma justa e não privilegiada? Pois é.
Só peço que vocês divulguem o máximo que puderem, reajam a esse vídeo, legendem em outras línguas, marquem a Pokémon Company, distribuam no WhatsApp, Facebook, onde vocês quiserem. Porque se esses vídeos se tratam mesmo de alguém que trabalha dentro da fábrica ou que tem acesso privilegiado, isso precisa ser combatido, isso precisa ser averiguado. Não é correto, não é correto. Então é isso, eu espero que eu tenha contribuído com vocês, trazendo um pouco do que está acontecendo aí, dessas denúncias, o que o pessoal está comentando nos grupos de WhatsApp, e que isso seja averiguado, e se realmente for constatado que tem alguém desviando as cartas, que isso seja contido, e também se essa pessoa do vídeo for uma pessoa que realmente comprou todos esses produtos, como é que ela comprou todos esses produtos, se tem cotas tão fechadas, tão pequenas para certos revendedores e para outros tem uma cota maior. Por que isso, gente? Porque esse privilégio, isso precisa ser ajustado, isso precisa ser corrigido. Não é bacana, não é legal uns terem mais que outros, não é justo. Se essa pessoa realmente não desviou as cartas, ela comprou essas cartas, para ela ter tirado esse número de cartas ultra raras, ela tem que ter investido aí uma boa grana, né? Todo esse produto foi direcionado para ela, por quê? Como é que ela teve acesso a ter tanto produto assim, sendo que tem lojistas que não têm acesso a quase nada? É isso, é sobre isso que é esse vídeo. Então parem de tentar censurar esse vídeo, parece que tudo hoje em dia é mimimi, tudo é questão de censurar. Ninguém pode mais comentar uma opinião que não é uma opinião exclusiva minha. Isso é uma questão que está sendo discutida nos grupos de WhatsApp, por lojistas, por compradores, por revendedores. As pessoas estão se perguntando, o que é esse vídeo? Então sim, eu tenho voz ainda, então eu vou trazer isso para a comunidade discutir. Isso não pode ser censurado.